Olá, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia. Aqui a gente trata de temas relevantes, atuais e de interesse da sociedade. E hoje eu quero bater um papo com a Claire Mioso. Ela é coordenadora estadual da Central de Transplantes, para a gente falar sobre doação de órgãos, como é que funciona essa dinâmica aqui no Mato Grosso do Sul e repercutir notícias atuais a respeito do tema. Obrigada pela sua participação, Claire, seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre doação de órgãos e tecidos para transplantes. E eu quero começar, então, falando do atual, da notícia que está em pauta, que foi a situação do Faustão, que foi acometido a um transplante de coração, né? Faustão, que é um apresentador que eu acredito que todos que nos assistam conhecem, porque é muito tradicional da TV brasileira. Um idoso, né, que teve uma situação bastante atípica no seu quadro de saúde e acabou recebendo como prioridade esse órgão. E como é que funciona? Explica para a gente essa dinâmica da fila, por exemplo, de transplantes, para que as pessoas entendam, por exemplo, por que uma pessoa como ele conseguiu o acesso tão rápido a esse transplante. Bom, a fila, ela é uma fila única para cada órgão e para cada tecido. E a fila, quando a gente tem um doador, esse doador é feita a tipagem sanguínea desse doador e é feita também a compatibilidade. E esse órgão, ele vai sempre para o paciente que é mais próximo, vamos dizer assim, da parte de compatibilidade, porque a parte de ABO, que é o A, é o tipo sanguíneo AB, ou a AB ou O, você tem que receber o órgão de um doador que é exatamente o mesmo tipo sanguíneo seu. A questão da priorização na fila depende da gravidade que esse paciente se encontra. Tem muitos pacientes que estão, vamos dizer assim, numa situação de precisando de um transplante de coração, porém a pessoa está em casa, ela consegue se alimentar, ela consegue tomar um banho, ela consegue dar alguns passos. Enquanto outros pacientes que necessitam de um transplante de coração não podem sair do ambiente hospitalar, porque a pessoa não tem mais condições de fazer essas pequenas atividades que, vamos dizer assim, que uma pessoa que não tem um problema tão grave faz. Então, a priorização, ela existe, e isso não é só na questão do coração, a priorização, ela existe para todos os órgãos e todos os tecidos, né? Então, a gente tem que respeitar a priorização, porque se a pessoa que está numa fila foi priorizada, é porque ela corre risco de morte. Então, muitas vezes, o paciente está ali na fila já há algum tempo, ele está bem, e ele pode aguardar um transplante tranquilamente na sua casa, enquanto que outros têm que ser no ambiente hospitalar. Então, por isso, da gravidade, no caso específico do Faustão, e no caso dele também, ele era um tipo sanguíneo B, e o doador foi B. Então, a gente tem pouco receptor B e pouco doador B. A maioria dos nossos doadores e os nossos receptores são tipo sanguíneo O ou tipo sanguíneo A. O B e o AB são mais raros. Então, ele casou que deu certo de ter um doador B e ele ser B, entendeu? Então, e a priorização, ela é, por lei, ela existe, e para cada órgão e cada tecido existe a priorização. Então, isso está tudo dentro das portarias e decretos do Ministério da Saúde. E é legal para a gente desmistificar de que não existe influência no que diz respeito ao transplante de órgãos e tecidos, que os pacientes, eles entram na fila independente, né, se são pessoas famosas ou se são pessoas, digamos assim, com muito dinheiro. Outra situação que eu gostaria também de repercutir aqui, antes da gente vir para a realidade do Mato Grosso do Sul, é se esse caso do Faustão também deu projeção, por exemplo, para que novos doadores surgissem, porque a gente sabe que as famílias precisam ser avisadas, que os pacientes ou que pessoas, de repente, que estão em condições de se tornarem doadoras, elas precisam avisar, né, que elas são doadoras de fato, e se isso foi animador em algum ponto, assim, para que novos doadores pudessem surgir aí para as filas do transplante. Eu acho que quando a gente conversa sobre um assunto, né, e esclarece a população adequadamente,
Eu acho que sempre repercute de uma forma positiva. Essa questão que você está falando especificamente do Faustão, foi para nós aqui, eu acho que repercutiu positivamente. Por quê? Porque mesmo ele sendo uma pessoa famosa, uma pessoa, vamos dizer assim, que tem condições financeiras, ele também estava na fila, ele também estava aguardando por um transplante, como todos os que estão na fila, né? E ele, assim, tanto a questão da doação como a questão do transplante, ele foi, assim, muito bem conduzido. O que não pode ser e que aconteceu é o Faustão ter falado o nome do doador. Isso é sigiloso, nós não podemos nunca falar o nome do doador e nem do receptor. Isso aí foi uma falha do sistema, no caso, eu creio que deve ter sido do próprio hospital, né? Porque você tem que, quando você faz uma doação de um órgão, você faz para quem está na fila, né? Você não faz para determinada pessoa, a não ser que seja uma doação em vida, aí você direciona. Mas o doador falecido, ele faz para as pessoas que estão aguardando. Então, isso é muito importante da gente deixar claro que nós temos que preservar a identidade de quem recebeu e de quem doou, da família que doou. Evidentemente que as famílias, elas precisam saber da vontade da pessoa em vida. Então, por isso que é muito importante a gente conversar sobre esse assunto e esclarecer as pessoas e as famílias que têm dúvida com relação a isso. Porque quando a gente faz uma entrevista familiar para a família fazer a doação, autorizar a doação, muitas vezes a família diz não. E a gente, nesse momento, a gente pergunta, qual o motivo da negativa familiar? O motivo é que eu não conheço a vontade da pessoa que morreu. Eu não sei se era doador ou não. Na dúvida, muitos optam por dizer não. Então, eu acho que esse assunto ele veio à tona, um assunto extremamente importante. As filas hoje no nosso país, elas são mais de 65 mil pessoas aguardando. Muita gente precisando. É muita gente, é desesperador para quem está na fila. Evidentemente que a fila, quando eu falo 65 mil, é uma fila nacional. Cada estado gerencia a sua fila, seus doadores, seus receptores. Então, assim, tem estado que tem fila menor, tem estados que tem fila maior, mas o geral, quando você fala 65 mil pessoas, você está falando de todos que estão aguardando. Então, eu acho que esse assunto foi um assunto que foi bem colocado, eu não creio que deve ter prejudicado em hipótese nenhuma, muito pelo contrário, eu acho que foi bom, levantou essa polêmica de como ser um doador de órgãos, né? Então, eu acho que foi positivo, com certeza. E é legal a gente deixar, então, aqui registrada a credibilidade do processo, o sigilo do nome desse doador, que é importante que se mantenha, porque para vocês que trabalham em rede, é interessante que vocês tenham a confiança da população. E o segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui como sugestão, já que estamos na era da internet, eu vi isso no perfil de Instagram de algumas pessoas que eu conheço, principalmente de servidores do Exército, né, que são pessoas que estão sempre em campo, policiais. Eles colocam na bio do perfil do Instagram deles que eles são doadores de órgão. Então fica fácil para a família identificar que aquela pessoa tem essa vontade, porque hoje nós vivemos o relacionamento digital e a rede social nada mais é que uma exposição pública de um desejo, de uma vontade de ajudar ao próximo doando órgãos. Então eu deixo aqui essa sugestão com o exemplo de alguns amigos que eu tenho na rede. Claire, agora vamos falar de Mato Grosso do Sul. Nós temos uma estrutura também muito bacana de funcionamento da Central de Transplantes. Queria que você me falasse como é que está esse ano de 2023. Passamos a pandemia, né, uma crise, temos aeronaves muito modernas para fazer o deslocamento desses órgãos. A gente tem aqui uma das melhores aeronaves do país, operando no Mato Grosso do Sul também. Como é que a rede está trabalhando esse ano? Então, como você mesmo disse, né, a pandemia, ela realmente, prejudicou o processo de doação e transplante no mundo inteiro, porque a gente, quando você tinha um paciente, às vezes, apto para doação, quando você fazia o teste para Covid, dava positivo. E assim, os leitos, tudo foi usado para o Covid, então não existia nem transplante, não foi assim, foram quase 2 anos que a gente não trabalhou o processo de transplante, né? Então, agora a gente está retomando, aqui no nosso estado também aumentou as doações, a gente está
assim, julho e agosto, né? Já esse ano a gente sentiu que as famílias voltaram a falar sobre isso, sobre como se tornar um doador, né? Nós hoje temos no nosso estado, nós fizemos transplante de rim, córnea e tecido musculoesquelético e medula óssea autólogo, né? E aí, nós temos, como você mesmo falou, nós temos uma estrutura de transporte aéreo, nós temos todas a polícia, o bombeiro, todos nos ajudam quando a gente precisa fazer um transporte nesse sentido. Nós já utilizamos a aeronave do governo várias vezes, tanto para levar órgão como para a gente levar paciente para fora. Na verdade, assim, a estrutura, ela existe, ela tem condições de aumentar muito a doação e o transplante. O que a gente precisa mesmo é aumentar o número de doadores, né? A gente precisa dessa alavancada com relação à doação de órgãos, né? Que foi um assunto que ficou assim, vamos dizer assim, no forno, ninguém conversava sobre isso, porque, lógico, tem muitas outras coisas que precisam também ser conversadas, mas a gente precisa, né? E como você mesmo disse, hoje nas redes sociais as pessoas estão se manifestando favorável à doação. Isso é muito importante, porque se você não teve tempo de conversar com sua família, deixar claro para ela, olha, mãe, pai, esposa, né, irmão, eu sou um doador, mas muitas vezes quando a pessoa morre, ele vai lá e olha numa rede social, né, que ele era um doador. Isso vai facilitar para a família fazer a doação, né? Porque a família realmente, naquele momento, no momento de dor, né, que você perde uma pessoa que você ama, decisão de doar o órgão ali naquele momento realmente é difícil. Mas se você sabe de antemão, ou se você tem, vamos dizer assim, qualquer coisa que indique que aquela pessoa era um doador, a família vai fazer a doação. Então, a rede social hoje, quando ela é bem utilizada, quando realmente você esclarece, ela é uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar. A gente só precisa tomar cuidado com o que a gente vai fazer na rede social, né? Porque muitas vezes as pessoas desconhecem o assunto e fazem alguns comentários que não é o ideal. E também aquela questão da fila, né? A nossa fila, ela é uma fila transparente e auditável. Vamos dizer assim, se você tem alguma dúvida com relação à sua posição na fila, com relação a se você apareceu ou não naquela lista de receptores de um determinado doador, nós temos aqui no nosso central, isso tudo é registrado, tudo é arquivado, não se joga fora um documento de doador nem de receptor. Então, assim, é muito importante deixar isso claro para as pessoas, para não achar que isso aqui é obscuro, quando na verdade não é. Né? Isso aqui é completamente transparente e, além do que, todos os transplantes, a maioria deles, mais de 90% dos transplantes são custeados pelo SUS, né? E o SUS, ele custeia o pré-transplante, né, que é as consultas, os exames, o transplante e o pós-transplante, porque a pessoa que faz um transplante, ela vai tomar remédio o resto da vida, e o SUS também paga essa medicação. Então, a gente precisa, né, valorizar também o nosso sistema, né, e acreditar que ele é um sistema seguro, igualitário e transparente. E a gente também não pode esquecer, né, a respeito da perecibilidade desse órgão, porque quando uma vez disponível, existe um prazo para que a cirurgia seja feita. É por isso que vocês acabam tendo que ainda ser mais organizados no processo, tanto para receber esse órgão, quanto para disponibilizar para a pessoa que está precisando, para essa pessoa que vai ser a receptora, não é? Com certeza, né? Porque, por exemplo, tem alguns órgãos que, por exemplo, tem o coração, o pulmão, são 4 horas entre a retirada e o transplante. Então, é assim, é uma logística que você usa para que esse transplante realmente dê certo, imensa. É envolvido aeronave, é envolvido helicópteros, né? Então, assim, muitas vezes aqui mesmo no nosso estado a gente já envolveu avião do governo, avião de companhias aéreas, né, da FAB. A FAB é uma parceira que transporta órgãos e equipes, né, muito rápido. Nós temos também envolvimento do bombeiro, se a gente precisa, o bombeiro está disponível. Por quê? Porque depois que doou esse órgão, nós não podemos perder, né? Então, realmente, a gente envolve a polícia, a gente envolve o bombeiro, a gente envolve o governo,
para que esse órgão que foi doado, ele possa ser transplantado e depois de transplantado que realmente ele funcione. E um dos requisitos para que esse órgão realmente dê certo é a gente respeitar o tempo de isquemia fria. Então, a gente respeita, por exemplo, o coração 4 horas, pulmão 4 horas, fígado 12 horas, rim 24 horas, e quanto antes você transplanta, maior a chance você tem de esse transplante dar certo. Então, realmente, a logística, antes da retirada do órgão, a gente já sabe para onde vai e quem é o receptor. Então, isso tudo tem um envolvimento muito grande do país inteiro. Quando a gente não utiliza esse órgão aqui, a gente disponibiliza esse órgão. E olha, essa é a dúvida que eu tinha, né? Se por acaso esses órgãos eles viajam entre estados para atender receptores de outras localidades. Com certeza. Muitas vezes a gente tem uma doação, vamos dizer, mesmo de um órgão que a gente faz aqui, no caso do rim, mas o nosso receptor, naquele momento, não pode receber aquele órgão. Ou o órgão talvez tenha uma idade que o médico que vai transplantar acha que não é ideal para o paciente dele. Isso é disponibilizado para uma central que fica em Brasília, que chama Central Nacional, que daí ela roda uma lista. E nessa lista vai ter quem são os prováveis receptores. E aí ela oferta esse órgão para a equipe, porque quem vai dizer se quer ou não o órgão é a equipe, e aí ela chama o receptor para receber esse órgão, e a equipe vem buscar esse órgão em loco. Ou seja, se eu oferecer um pulmão para um estado, como São Paulo, e São Paulo faz pulmão e aceitou para o paciente, São Paulo vai vir buscar, vai retirar e vai levar de volta para o paciente dele. Então, isso é muito importante a pessoa entender que nem sempre o órgão que ela doa, que a família doa, fica no nosso estado. E vice-versa também. A gente já recebeu órgão de outros estados para pacientes nossos aqui. Lembrando também que dos transplantes que a gente não faz aqui, os nossos pacientes vão fazer transplante em outro local. Então, eles vão ser beneficiados com órgãos de outros estados, né? Então, é uma grande rede de solidariedade para poder dar certo o processo de doação e transplante. E quais são as nossas principais demandas aqui no Mato Grosso do Sul? O que a gente tem mais de movimento nessa questão de doação de órgãos? Na verdade, não é só no nosso estado, né? As filas maiores em todo o país é a fila do paciente que precisa de um transplante renal, né, de órgão, né? O rim é o maior, é o órgão que mais a gente tem pessoas na fila aguardando. E também, para a córnea, também as filas estão imensas, inclusive a nossa aqui do estado tem mais de 400 pessoas aguardando por uma fila de córnea, para um transplante de córnea. Então, sem sombra de dúvida, o órgão que mais tem pessoas na fila aguardando é o rim, né? Porque as pessoas que precisam de um transplante renal, elas ficam numa terapia substitutiva, que é a terapia da hemodiálise. Então, ele fica aguardando até que surja um rim para que ele faça o transplante. Ao contrário, por exemplo, de órgãos como o coração, o pulmão, que muitas vezes a pessoa vai a óbito porque não consegue fazer o transplante e a pessoa morre. Por isso que as filas são menores, né? As filas no país é mais ou menos em torno de 390, 400 pessoas, porque as pessoas que estão na fila não aguentam esperar um transplante, né? Então, acaba indo. Certo. Agora, para a gente já ir finalizando o nosso programa, Claire, eu gostaria que você deixasse para a gente canais de informação para as pessoas que têm dúvidas, que ainda não se decidiram se vão ser doadoras, se querem avisar a família, a importância dessa atitude realmente para salvar vidas, porque às vezes as pessoas elas podem salvar várias vidas, não vou falar centenas, mas o corpo humano ele é abastecido de tantos órgãos que podem salvar várias pessoas, né? Um corpo Exatamente. só, quando bem aproveitado. Então, falar sobre a importância, né? Uma pessoa ela pode ajudar várias outras. Com certeza, né? E nós estamos no Setembro Verde, que é o setembro, ele é considerado em alusão ao doador, né? Que o dia do doador de órgãos é dia 27 de setembro. Então, a gente tem esse Setembro Verde, que é alusão ao doador, uma homenagem ao doador, né? E a gente tem que lembrar que a gente não tem transplante se a gente não tiver doador.
Então, nosso maior respeito, nosso sistema todo, o maior respeito pelas famílias, né, naquele momento que disseram sim à doação, e ao nosso doador, né, que salvou várias vidas, como você falou, pode salvar até 8, 9 vidas, né? Fora todos os tecidos que podem ser doados, que é a córnea, a pele, os ossos, né? Então, assim, um doador, ele ajuda N pessoas, né? E é muito importante a gente conversar sobre isso, né? Nós temos que conversar sobre o processo de doação. E a nossa central, ela funciona 24 horas, ininterruptamente. Nós estamos aqui na Afonso Pena, esquina com a Bahia. Nós temos os telefones que as pessoas podem ligar aqui, né? O 3312-1400, o 3321-8877. Pode também mandar e-mail no e-mail da central, a gente tem um e-mail que a gente recebe dúvidas, a gente esclarece, a gente liga, a gente responde, né? E pode também vir aqui visitar e conhecer como isso funciona. Eu acho que é muito importante deixar bem transparente e dizer que nós estamos, né, aqui para esclarecer quem tem dúvidas, né? Por que não ser um doador? E quem já tem, vamos dizer assim, a certeza que quer ser um doador, que converse com a família, porque é a família que vai autorizar a doação. Então, informação interessante, né? Cerca de 9 vidas, contando com os tecidos, para a gente celebrar esse Setembro Verde com muita informação, levando, então, uma palavra de solidariedade aí a todas as pessoas que estão nos assistindo. Claire Mioso, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente no Perspectiva mais uma vez, para tratar de um tema tão importante, que a gente fala de saúde, mas a gente fala também de colaboração, de amor ao próximo, de estender a mão a quem precisa. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar sobre esse assunto e, novamente, converse com a sua família, doe órgãos, doe vida. É isso, gente. Essa foi mais uma edição do programa Perspectiva aqui da TV Assembleia, falando sobre doação de órgãos, a importância dessa prática para o salvamento de várias vidas, usando também o caso do Faustão como exemplo. Nos encontramos no próximo programa com um novo tema. Até lá!